Então, olá, bem-vindos novamente ao Pod Soulcast. Novamente dando aqueles recados que a gente gosta de dar no começo, agradecendo a presença de quem está nos acompanhando, no tempo que estiver nos acompanhando. E felizes porque as pessoas nos ouvem, né? E isso é bem interessante. E aí lembrei de contar uma história não, de relatar um fato que aconteceu ontem. Uma das pessoas que trabalham aqui em nossa casa veio de uma viagem, foi visitar a sua família. O pai, os avós. E aí chegou aqui e disse: meu Deus, me dei conta que o melhor jeito de usufruir bem de uma viagem, quando a gente sai de uma visita na família de origem, é ouvir o Pod Soulcast. Eu ouvi 3 episódios nessa viagem e aí foi fazendo sentido. Parecia, ela contando para mim, parecia, Eva, que vocês estavam falando para mim depois de uma visita em casa. Aí eu, ai meu Deus, olha só como pode ser útil mesmo, né? E aí ela disse que veio ouviu 3 ou 4 episódios. Opa, legal. Vindo dessa visita à sua família. E aí depois não perguntei para ela quais tinham sido as conversas que ela ouviu, mas é interessante, né? Um relato bem auspicioso para nós, né? Assim, para nós nos darmos conta das repercussões que essas conversas têm. Sim. E fica aí a prescrição, né? Foi visitar a família? Pode Soulcast na sequência. Sim, vou perguntar para ela quais foram os episódios que ela ouviu para fazer a prescrição bem completinha, né? Então, e daí nós estamos voltando aqui hoje. Aliás, quero pontuar aqui, a gente teve hoje, quando a gente está gravando, ontem entrou no ar o episódio da fibromialgia, que é um episódio um pouco diferente do que a gente costuma abordar, mas ficou muito interessante, com muito conteúdo, né? A gente teve uma conversa com o Guilherme Vilarino, que é especialista em fibromialgia. Ele trouxe bastante dados, né? E essa é uma condição que hoje tem se tornado muito presente, né? Cada vez mais pessoas estão vindo com essa informação, então tem um vídeo bom, se você está ouvindo a gente aqui, depois de terminar dá uma olhada no episódio da fibromialgia, que está bem interessante, bem bom. Sim. E hoje, daí a gente retorna para o nosso padrão de conversa que a gente costuma fazer. Eu ia falar normal e algo dentro de mim falou, normal? O que é normal? O que é normal? Mas o nosso padrão que a gente costuma fazer com mais frequência, né, de conversar. E antes de iniciar, eu e a Eva, a gente entrou meio que numa vontade de conversar um pouco sobre os nossos processos pessoais, mas também sobre o movimento que às vezes nós fazemos dentro dos processos das outras pessoas e que outras pessoas fazem dentro do nosso processo. Quando elas chegam com você quer uma ajuda? E chega oferecendo algo, ou nós nos colocamos a oferecer algo para alguém, né? E dentro do conhecimento sistêmico teve uma parte do que Hellinger se dedicou a fazer, que foi justamente trazer um pouco de informação sobre esse processo de ajuda, né? Porque ele é tão interessante o quanto a gente aplica nesse campo da ajuda um lugar de muita benevolência e de muito altruísmo, e às vezes a gente... E por consequência muito amadorismo. Porque se a gente é altruísta, benevolente, provavelmente nós não estamos baseados em nada muito elaborado, né? Estamos muito baseados num código de aprendizado filosófico e até religioso de que estamos todos prontos para ajudar sempre. Né? E devemos, inclusive, ajudar sempre. E aí já vem um bom lugar para a gente iniciar a nossa conversa, né? Porque oferecer ajuda é uma coisa que não nos desafia moralmente. Porque a partir do momento que eu sou um ajudante, eu fico muito bonito na foto. Eu fico muito atraente dentro dessa nossa cultura, né? Ao contrário, o que nos desafia moralmente
é Ajudar. não ajudar, né? Isso tem um peso enorme. Né? Não ajudar, se considerar não apto para ajudar alguém em algum momento, nas coisas cotidianas, né? É muito desafiador, Sim. porque todos estamos treinados, todos fomos ensinados, todos fomos convidados, incitados, obrigados a ajudar, a oferecer ajuda, a estar pronto para, né? E antes que a gente seja queimado na fogueira, mais uma vez, né? O convite é que agora, nesse episódio, a gente vai abordar um pouco desses outros aspectos da ajuda, né? Que é algo bem interessante. Esse é um assunto que acredito que tenha interesse para todas as pessoas, mas principalmente para aqueles que trabalham na profissão de ajuda, também ele é muito rico, né? Que seria a gente falar da arte da ajuda, de certa forma, né? A ajuda como uma arte, né? A ser desenvolvida, treinada, pensada, refletida, refinada, às vezes não oferecida. Né? Então, quando a gente fala da ajuda não oferecida, por exemplo, me vem à mente, só para a gente ilustrar um pouquinho, me vem à mente cada vez que Hellinger não constelava alguém. Né? E que era muito comum nesses movimentos, eu estou trazendo o Hellinger porque ele é a figura, mas muitos consteladores fazem isso, que às vezes ali tem uma boa ajuda acontecendo, travestida de não ajuda. Né? Ai, parece que ele se negou, né? Deixou a pessoa... Deixou a pessoa. E, na verdade, ele estava fazendo algo nas entrelinhas da ajuda. Ele estava fazendo um grande movimento de ajuda e, às vezes, um movimento bem resolutivo, só que parecia, a olhos mais ingênuos, por assim dizer, que ele não estava fazendo nada pela pessoa, né? E ele estava fazendo algo. E me vem aqui uma imagem, né, estou utilizando o Hellinger, mas toda vez que a gente se coloca num processo como esse, e que por um bom motivo a gente vai falar mais sobre isso, mas que numa boa direção a gente se nega a dar aquela ajuda superficial, aquela ajuda floreada que às vezes a gente faz, onde a gente fica muito valioso naquele processo de ajuda. A primeira imagem que me vem é que Hellinger e muitos outros profissionais de ajuda têm uma capacidade grande de se abdicar do benefício de ser um ajudante, né? De abrir mão do que se ganha sendo um ajudante. Né? Sim, de abdicar de ser considerado generoso. De tudo que se ganha quando se é um ajudante. Porque se ganha muita coisa sendo um ajudante. Se ganha muita coisa. Nossa. Mas ajudantes contumazes são muito perigosos, né? Porque perto de um ajudante contumaz tem que ter sempre um necessitado. Então, né? Né? Então, e aí nessa situação a gente fica aquela pergunta, né? Quem está sendo ajudado? O ajudante ou o supostamente ajudado? Né? Porque o ajudado está a serviço do ajudante quando ele não consegue dar conta do seu próprio impulso, né? Cuidado, do seu próprio autocuidado. Então, ele fica disponível para que alguém possa exercitar com ele a sua generosidade, a sua técnica, né? E talvez a gente possa imaginar que se o ajudado entra nesse lugar de servir o impulso do ajudante, este ajudado não sai do seu lugar. Ele permanece naquela condição de quem precisa de algo, porque o processo dele não é considerado. Está sendo considerado um impulso de alguém de oferecer algo e de ser algo para alguém dentro de um processo. Sim, tem várias historinhas. Me lembro agora de duas. Uma é bem bonitinha e simples, e dá da gente perceber bem isso, de o quanto que a ajuda, sobretudo, é uma arte, e é uma arte
de observação, é uma arte na qual o começo do refinamento dessa arte o começo é observar, né? Observar, estar alinhado com a realidade, com o que está se apresentando aqui agora, né? Uma historinha que eu lembrei agora, é uma historinha do caminho. Na primeira vez que nós subimos, na minha primeira peregrinação para Santiago, aí a primeira vez que nós subimos eu ia falar o Cambirela, que nós subimos o Cebreiro, ali naquele lugarzinho que a gente para e toma um cafezinho lá, havia uma jovem, talvez francesa, não sei, italiana, francesa, não me lembro de que nacionalidade era. Quando ela tirou o tênis, o pé dela estava todo ferido. Todos os calos que ela tinha, que já eram calos crescidos, estavam todos estourados. Então, o pé dela os 2 pés estavam com muitas feridas. E ela tirou o tênis, tirou a meia, tirou as meias, e aí uma pessoa do meu grupo olhou para o pé da jovem e foi correndo na mochila, na sua própria mochila, e pegou de lá, sacou uma pomada. E aí eu fiquei observando, vendo qual era o movimento que estava acontecendo ali. Elas nem falavam a mesma língua. Então, a minha cliente que pegou a pomada já foi na direção da jovem, já oferecendo a pomada. E ofereceu, enfim, fez todo... E eu só observei, não fiz nada. E aí, depois, quando nós voltamos a caminhar, eu falei para ela, e se aquela pomada tivesse um componente alérgico para aquela pessoa? E se ela tivesse, por conta de um uso indevido de um medicamento, já que tu não és especialista em pés, nem em calos, ela tivesse uma intercorrência? E se? E uma reflexão básica, bobinha, mas que traz para a gente a repercussão, o tamanho de uma intervenção impensada. Não é porque eu vi que alguém precisa de ajuda que eu tenho que ajudar com a minha ajuda. Às vezes a pessoa precisa de ajuda, mas não é a minha ajuda. É a ajuda de outra pessoa, e então ter esse poder de observação para sentir se a minha ajuda é a ajuda adequada naquela situação é muito importante. Me vem um pouco essa imagem de que quando a gente é tomado pelo impulso de ajudar alguém, ela entra quase num lugar que a gente age num lugar meio automático, até para parar um desconforto que a gente sente com ver o outro em uma necessidade, em sofrimento, claro. Alguma coisa assim. Só que muitas vezes nesse movimento a nossa consciência não está conosco, porque a gente está só num impulso que é muito automático, porque tu só quer parar o desconforto. O teu? O meu? Isso. Sempre o nosso. Né? E daí tu só quer... E daí isso que tu falou me veio um pouco isso. Às vezes a gente não entra em contato com a informação real num processo de ajuda porque nós estamos tão presos no desconforto que o desconforto do outro está nos gerando, que a gente nem pensa quais são as repercussões que a nossa ajuda pode ter, ou se ela se coloca ou não, né? É quase uma coisa instintiva, eu só quero parar o meu desconforto, em última análise, né? Assim, E nessa análise, não é nem que eu quero que o outro continue sofrendo. Não, claro. eu tenho que prestar atenção em o quanto eu suporto a dor, o desconforto da outra pessoa. Porque essa é uma atitude respeitosa. Né? E de certa forma, né, o aguentar o desconforto não é não oferecer ajuda,
mas é quase no sentido de o quanto eu consigo voltar para a consciência para daí, se necessário, oferecer algo dentro do limite da minha realidade. Porque, como tu mesmo falou, se eu vou ajudar alguém numa questão de saúde, sem eu ter todas as informações de saúde, eu posso ser um risco para aquela pessoa. Pode. Eu posso não ser uma solução. Né? Exatamente. Quantas pessoas já tiveram as suas lesões em acidentes agravadas por causa de uma ajuda impulsiva? Uhum. Quantas pessoas já morreram em acidentes por terem ajudas no impulso, na tentativa de fazer algo, né? Então, é bem importante que, para ajudar, eu desenvolva um senso de observação, que é isso que Hellinger fazia. Ele tinha um senso tão apurado de observação que ele sabia quando não ajudar seria a grande ajuda. Sim. E me vem aqui, né, porque a gente também fala muito a gente botou aqui um exemplo físico de ajuda, né, um acidente ou uma necessidade, mas eu gosto de pensar de certa forma que quando a gente passa pelas nossas questões, e todas as pessoas têm as suas questões, onde patina e onde está tentando descobrir a sua solução, né? E hoje a imagem que me vem é que esses processos que são muito não prazerosos, ao mesmo tempo tem algo no nosso ser que precisa passar pela experiência, de alguma forma, né? Porque aquilo ali tá na bula daquela vida. Dificuldade com isso, dificuldade com aquilo, dor com isso, blá, blá, blá. Beleza. E daí, quando eu penso que isso pode ser uma possibilidade das nossas dificuldades serem especificidades da nossa Constituição, toda ajuda que entra ali, de certa forma, ela pode ser um interruptor daquele processo, né? E daí a gente vê a ajuda também se tornando uma intervenção no sentido não muito bom da palavra. Sim. Que é a famosa imagem que todo mundo tem, né? Que todo mundo começa a se pensar através de algumas imagens que ficam muito célebres, né? Muito populares. Que é a que eu estou falando agora, é aquela imagem de o quanto que as asas da borboleta ficam impedidas de crescer quando a gente vai lá e ajuda a mariposinha a sair do casulo, né? Que é justamente fazer a força para sair do casulo, que transforma as asinhas da mariposa em asas bonitas da borboleta, né? Então essa é uma imagem bem recorrente, né? Contando de o quanto que a ajuda pode ser uma ajuda negativa. Negativa no sentido de tirar uma oportunidade de crescimento para alguém que precisa daquela oportunidade. Então, aquela pessoa que tem a sua oportunidade de crescimento interrompida vai ter que criar um outro momento de perigo, um outro momento de ansiedade, para poder sair sozinha daquela situação, para sair sozinha do casulo. E aí poder bater suas asas, né? Então, sim. Sim e ao mesmo tempo não, né? Explique-se. Pois é, isso que é aí que fica mais difícil ainda. Porque se nós estamos partindo do princípio que tudo que acontece é especificidade, pessoal, especificidade evolutiva pessoal, irrevogável e intransferível, por exemplo, isso quer dizer que quando eu intervenho na tua direção e te impeço de bater as tuas asas, isso também está no teu protocolo, a minha intervenção impeditiva. Né? E aí, então, tu vai ter que criar um outro casulo, num outro momento, para sair com as tuas asas. Então, sim, foi uma intervenção que te tirou a força, né? E isso que é a grande sacada da ajuda. Que intervenção devolve a força
Que intervenção mesmo... Retira. Que intervenção devolve a força mesmo que a pessoa esteja em grande sofrimento e qual intervenção retira a força. Mas aí, partindo do princípio que tudo que acontece está, de algum jeito, num bom termo diante da existência. Bom, só para... essa parte podia... Bom, mas enfim, só para ampliar um pouquinho mais essa compreensão de que ainda é o poder de observação de todos nós que vai fazer com que a gente perceba quais ajudas ou que intervenções são benéficas porque fortalecem o ajudado e quais são as intervenções que só fortalecem o ajudante. E aí, então, nessas que são as intervenções negativas, não faz mal, porque o ajudado vai ter a oportunidade, vai refazer aquela oportunidade. Mas o ponto negativo do ajudante foi registrado. Ele ficou em débito com a ajuda. Eu tô Não aqui... sei se ficou muito complicado e deu de entender, né? Deu. É porque quando a gente fala, né, que quando o Choso fala... A gente vai precisar agora de umas 10 pessoas. A gente vai ter uma plateia aqui. Pra gente falar, deu de entender. Não é deu de entender, desculpa, já tô fazendo besteira. Eu me expliquei. Ou não. Te ouvindo, Eva, assim, né, pra talvez ampliar um pouco mais, porque num sentido geral, como a gente já falou isso outras vezes, se está na realidade tem um lugar. Então não é que existe a ajuda que a gente deve fazer, a ajuda que a gente não deve fazer. Uma vez que a ajuda se realiza, independente de como ela for, ela tem um lugar. Isso. E está resolvido. E talvez de alguma forma, em alguns momentos, nós vamos receber ajudas que nos interferem o processo. E ok? E que nos fortaleceram, nos deram força. Sim. E às vezes a gente vai ter ajudas, sei lá, dessas bem ajustadinhas, Mas enfim. Mas é meio no sentido que, de certa forma, tudo aquilo que transparece na realidade tem um lugar. Independente se a gente vê como positivo, negativo e tal. Sim. O que a gente está trazendo aqui como o Hellinger trouxe, na verdade, é começar a perceber a consciência de que as coisas não são estanques. E a ajuda é uma delas. Porque às vezes a gente pega a ajuda e cola nela, tipo assim, ajuda sempre é boa. Entendeu? E não é verdade. Não é verdade. E para aqueles que trabalham na área da ajuda, ou todos aqueles que se dispõem em algum momento a ser suporte para uma outra pessoa, é importante e é bom ter a consciência dessas muitas variáveis que estão nesse campo, né? Sim. Por uma questão de ampliar-se, né? Algumas pessoas se interessam por isso, outras não. E está tudo bem. Mas... me vem aqui, não sei qual era a frase exata do Hellinger, mas o Hellinger fala, né, em alguns momentos ele deixa claro, por exemplo, que a boa ajuda geralmente ela é muito pequena, muito pontual, muito... Ela é um peteleco. Isso. Deu. E de repente tem uma... Isso eu acho interessante. E quando tu fala sobre ajuda e força, né, se a gente olha que os processos difíceis são aqueles que lá na frente vão nos dar um valor de capacidade, porque a gente atravessa e passa pela dificuldade, logo descobrimos uma aptidão. Sim. Toda vez que a minha ajuda interfere no processo dessa pessoa, eu também estou tirando, de certa forma, a possibilidade dela se apropriar da força que está contida na dificuldade dela. Claro. Né? Isso. E aí, pro ajudante, provavelmente o prejuízo vai acontecer, mas ele vai ter nova oportunidade. Pro ajudado. Vai ter uma nova oportunidade para ganhar de novo essa força. No entanto, essa postura é muito perigosa para o ajudante, porque ele vicia em grandes intervenções, em intervenções sem observação, em intervenções amadoras, grandiosas, querendo o reconhecimento, né? Então, é bem interessante, né? Que a ajuda boa, né? É aquela que você dá
depois de um período de observação e acha pertinente, e a partir do momento que ela aconteceu, você se retira. Né? E deixa o ajudante, e deixa o ajudado em paz. Né? Fica em paz. Fica em paz, porque eu vou me retirar, já fiz o que eu tinha que fazer, agora eu me retiro. Né? Bem aquela postura que a gente acha, por exemplo, a gente acha que os cirurgiões, né, assim, na nossa compreensão bem assim, disseminada, a gente acha os cirurgiões frios, né? Nossa percepção de mamíferos. Isso, queremos o calorzinho da alma. Isso, queremos um abracinho, queremos um aconchego, queremos vai dar tudo certo. Papai tá aqui. Papai tá aqui junto com você, mamãe não te abandona. E aí, às vezes, há pessoas que têm uma postura totalmente diferente, que vão lá, fazem ajuda e se retiram. Né? Fazem o que tem que fazer e saem. E liberam para que outro ajudante possa continuar. Né? Então, o ajudante, quando confunde-se ou é confundido com o pai, ou com a mãe, ou com o padrinho, ou com a madrinha, a ajuda vai ser prejudicada. E vem a imagem do quanto entrar nesse... Isso é tão interessante, né? Se o ajudante não está consciente dessas muitas dinâmicas que pode acontecer entre ele e um ajudado, por exemplo, para um terapeuta, né? Se um ajudante entrar nessa dinâmica com o seu ajudado, existem informações que passam pela simples montagem da dinâmica. Então, tem um grande que dá, tem um pequeno que recebe. A própria postura não alimenta a força do ajudado. Né? E essa informação passa, mesmo sem ser falada, mesmo que fale, não, eu quero que tu vá, mas está sendo... Vai! Mas isso é tão interessante, porque tem coisas que se fazem no invisível, né? Nas forças que estão na relação, no lugar que cada um se coloca, a forma como algo é oferecido. Sim. E daí, às vezes, a própria postura, embora a intenção ou a fala não seja exatamente essa, mas a postura desorganizada também desorganiza os participantes, né? Isso. E a postura do ajudante fica aqui comigo mais um pouquinho. Eu te dou essa segurança. Isso, não vai ainda. Né? E isso isso pode causar bastante prejuízo. E aí, volto a dizer, mais prejuízo para o ajudante do que para o ajudado. Porque o ajudado, em algum momento, vai se resolver. E o ajudante não vai desenvolver uma postura adequada para o que ele está se propondo. Eu tô aqui... Deixa eu ver. Também. Então, né? Eu tô aqui pensando... Não sei se faz sentido trazer isso. Mas eu me lembro... Hellinger traz nesse livro, né, Ordens da Ajuda, alguns parâmetros de como a gente pode oferecer uma boa postura da ajuda. E também eu já tinha visto em outros cursos algumas coisas que a gente coloca como, por exemplo, ajudar na medida que o outro pode receber ajuda, né? Não colocar mais do que o outro pode colocar. Não dar mais do que... A gente pode falar de não apressar o outro no processo dele, interferindo e botando coisas, tal. Aí eu lembro de uma questão que eu tinha enfim, uma questão minha, tal. Meu pai foi totalmente fora da ordem da ajuda. E foi uma das melhores ajudas que eu já recebi na minha vida. Ele saiu totalmente da postura prescrita, mas ele... Foi marcante para mim, assim, o quanto... Mas também eu acho que isso eu acho interessante, né? Eu tô falando brincando aqui, mas esse é o momento que até hoje às vezes eu vou na minha mente, porque eu acho que meu pai tava me ensinando algo bom naquela hora ali, né?
me veio um pouco do estado de presença que tu consegue entrar em certas relações para conseguir ser muito pontual no que vai trazer um movimento, porque a gente não traz solução. Desfecho. Não, até não no sentido da solução, no sentido de, às vezes, quando as pessoas estão naquele momento em que uma ajuda é verdadeiramente necessária, não é porque elas não têm, mas é porque estão na desorientação daquele excesso de coisas, né? E como essa capacidade de refinar, essa observação e essa disponibilidade de estar dentro do processo de alguém, ela tem um lugar muito pontual onde algo chega e solta, né? Quando isso aconteceu com meu pai numa conversa, e ele veio e trouxe assim, embora a postura dele estava... ele estava sendo meu pai, ele não estava sendo terapeuta. Sim. E isso já muda bastante, muita a relação, coisa. Mas eu ainda olho para esse momento e eu acho que ali ele foi... eu acho que assim, aquela hora ele estava... Ele estava numa sabedoria dele que eu achei muito interessante. Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer é, ele foi muito pontual e na forma como ele trouxe, E veio essa coisa da presença de poder perceber a necessidade e reagir a ela, de alguma forma, né? Quando tu tá diante de uma pessoa que tá na necessidade de da ajuda, né? E entra em contato com isso que tu falou, que é essa capacidade de observar o momento da ajuda e não só se jogar na ajuda, né? De alguma forma. Não é porque quando eu vivenciei isso com o pai, por exemplo, eu percebi como ele não estava me dando uma solução naquele momento, mas a postura dele desinosou algo. Estava dando subsídio. Por um movimento que daí foi acontecendo. Sim, essa postura do ajudante é uma postura quase que desinteressada do desfecho. O ajudante com uma postura refinada, ele ajuda sem se interessar pelo que vai acontecer realmente. A gente pode botar o nome disso de sem intenção? Sem intenção. Sem intenção, sem intenção ou com um desinteresse que não é banalizar, que não é uma banalização, mas é para mim tudo bem. Eu como ajudante, para mim tudo bem se você vai ou se você fica. Para mim tudo bem se você ou não importa para mim, porque é quase como se eu dissesse para a pessoa que eu estou ajudando, eu posso te oferecer isso, mas independente do que você vai fazer com isso, ou independente de que repercussão isso vai ter na sua vida, a minha vida está garantida. Eu não dependo disso. Eu não dependo desse momento aqui. Eu dependo daquele outro ali no qual eu sou a ajudada e alguém está me ajudando. Né? Então, é algo de liberação mesmo. Sem intenção, liberação, um interesse desinteressado, um interesse temporário, momentâneo, que tem começo, meio e fim. Né? O peteleco, pá, vai. A frase que me veio quando tu falava isso era o ajudante falando: eu não me sirvo do seu problema. Eu não me sirvo da sua dor. Isso, eu não me sirvo do seu problema. Eu não me sirvo da sua dor. Se você sentir prazer ou dor, a minha dor está garantida.
não altera em nada. Não altere nada a minha. E o meu prazer também está garantido, não altera nada o meu prazer. Né? Então, a minha dor continua lá, se a sua cessa ou não. Então, é algo de se descolar, né? Mesmo. Do ajudante conseguir se descolar do ajudado. Porque o ajudado talvez não tenha condições de fazer isso, por conta do estado de vulnerabilidade e fragilidade dele. Né? Isso traz um outro aspecto que é interessante, né? Isso está até ficando mais presente na cultura, porque tem aparecido isso em filmes e outros lugares, né? Que às vezes a pessoa ela chama alguém para falar dos problemas e o primeiro impulso geralmente que a outra pessoa faz, mas tu já pensou em fazer isso? Já pensou? Começa a trazer tipo a avalanche de soluções, né? Eu me lembro de já ver em alguns lugares agora a pessoa que está reclamando falar, mas eu não quero solução, eu só quero reclamar. Só quero reclamar. E a pessoa se estressa porque o outro está tentando solucionar o problema, né? Isso fala um pouco também do processo da ajuda, né? Porque quando tu fala, né, que o ajudante não se servir do ajudado, é justamente criar esse espaço para a pessoa poder nadar um pouquinho nas questões dela de uma forma um pouco diferente. Só quero reclamar, gente. E daqui a pouco ela mesma encontra a saída. Ela só precisava de um ambiente um pouco diferente do normal, que Exatamente. é, às vezes, ou a cabeça, ou a família, ou sei lá, qualquer coisa que está naquele, né? Isso é muito interessante. Sim, a gente tem que ter pessoas que estão disponíveis a serem nossos parceiros e acompanhantes que não queiram nos resolver. E que não queiram nos resolver, só queiram deixar a gente reclamar um pouco e tá bom, e é isso mesmo. Mas é bem interessante. Temos esse assunto da ajuda pode ser bem... tem boas estações de complexas de discussão, de reflexão, de treinamento, de desenvolver uma postura. Tem vários lugares nesse assunto no qual a gente pode permanecer bastante tempo refletindo, treinando, né? Me vem aqui a gente falando especificamente das profissões de ajuda, né? Para aqueles que estão na profissão de ajuda, seja qualquer profissão de ajuda, é muito comum perceber que existem certas posturas em que a gente se coloca dentro desse trabalho que pesam muito o nosso trabalho. A gente até faz o nosso trabalho, mas às vezes a gente chega com uma carga, um peso nos ombros muito grande, né? Uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu comecei a entrar em contato com o conteúdo que o Hellinger trouxe na ajuda é o quanto isso é capaz de fornecer um lugar onde se serve, onde se oferece uma ajuda e se permanece na leveza. Né? Sem tomar para si a carga daquilo que está sendo trabalhado com as pessoas, né? E isso é muito comum. Eu me lembro uma época que eu trabalhava junto com Paulo Pimon na Justiça Federal com o direito sistêmico, e uma das maiores queixas dos juízes, advogados, era o quanto era tensionador trabalhar com aquelas questões, né? Com questões que envolviam coisas domésticas, coisas financeiras, coisas empresariais, mas é um campo em que os profissionais se sentiam muito sobrecarregados com aquilo que lidavam, né? E em alguns treinamentos que a gente ia fazer, alguns workshops, a gente trazia um pouco essa questão da postura da ajuda e tal, e a maioria dos profissionais descreviam que tinha algo que se tornava um pouco mais leve quando elas conseguiam trazer aquelas informações de postura para dentro da relação com os clientes, relação dos clientes, das partes, dentro do direito, para ver que é uma área que a gente não necessariamente liga com uma área de ajuda, e é uma baita área de ajuda, né? E é interessante perceber que tem um lugar e existe uma postura que nos permite estar num campo que é muito denso, como esse que a gente trabalha, o campo terapêutico, sem tomar o peso do campo para si, né? Sim.
Isso é essencial para nossa saúde. Total. Eu me lembro uma época que eles falavam, né, dos consteladores que estavam adoecendo. Que apareceu. Mas isso aí já era quase como uma ameaça, né? Você vai ficar doente. Tem certeza? Tem certeza. Sim, claro. Porque você já tem o peso da sua própria existência, né? Com todas as suas questões sistêmicas, e aí se você ainda traz para si como um acúmulo as questões de todas as pessoas com quem você interage nessa relação de ajuda, não dá de sobreviver mesmo, né? Por isso que essa postura ela é essencial para ajudantes. Refinar essa postura é essencial. Eu vejo assim, né? Até a gente teve um curso agora nesse fim de semana que uma das participantes trouxe isso, né? Que ela basicamente botou assim, a balança dela era ou ajuda, ou se não há ajuda, a abandono. Essa era a balança, não existia nenhuma outra gradação. Ou eu ajudo ou eu estou abandonando, né? E essa informação é interessante, o quanto que a gente carrega dessa má compreensão do processo de ajuda, né? Que a gente não entende a ajuda como... A ajuda da nossa cultura é uma ajuda muito ativa. Tu tem que estar fazendo e Sim. inesgotavelmente fazendo. Senão tu não está ajudando e talvez a gente possa dizer, se eu não estou ajudando, eu estou fazendo algo muito ruim. Ou abandonar, ou sendo egoísta, ou blá, 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 né? Aquelas coisas todas. Ou deixando... Um necessitado na necessidade. Sim. Né? E é interessante como é quase uma... Como é que eu posso falar? Essa postura nossa, que é muito comum na nossa cultura, é quase uma guerra vencida. Não tem como tu estar num lugar onde isso sustenta a vida. Ou é muito pesado porque tu oferece muita ajuda, ou é muito pesado porque tu não tá fazendo nada. Não há opção de leveza. Não. Né? Daí a necessidade de de nós nos recolocarmos, caso percebamos que não estamos bem colocados nessa relação. Né? Incrível. Isso? É isso, né? Daqui a pouco vem um trabalho nesse sentido, né? Bem organizadinho para nós podermos oferecer esse treinamento. Hellinger já deixou um caminho bem interessante, né? Ele muito. Trouxe e é sobre isso que a gente vai querer trabalhar também um pouco mais, mas ele trouxe uma informação muito boa na direção das ajudas, né? Tá tudo sistematizado, muito bem organizado. É incrível. Ótimo. É isso, Eva? É isso, João. Muito obrigado. Pessoal. Obrigado a toda a nossa plateia. Isso, obrigada. Ei. Pessoal do interior de São Paulo, a caravana de Boitucatu. O Cláudio de Recife sempre está aí. A Patrícia Pilar da Bahia também, que está... Sim, muito obrigada, gente. Obrigada, João. Obrigada. Valeu.